Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais uma aula com o sétimo ano. Vamos lá, sétimo ano. Vamos falar sobre práticas corporais de aventura? Vamos lá. Então, como surgiram essas práticas corporais de aventura? Vocês têm alguma ideia de como surgiu esse termo, de como eles vieram a aparecer? Então essas práticas corporais de aventura, elas já existiam como tantos outros esportes existiam, sem a sua regulamentação, sem sua certificação de que existe essa prática. Então as pessoas já faziam algumas ações como, por exemplo, o rapel, mas que não era caracterizado como uma prática de aventura, por exemplo. Então existiam alguns esportes tidos como radicais, que somente a partir dos anos 80 e 90 eles colocaram com que a partir desses esportes radicais existisse a criação de práticas corporais de aventura. Isso por quê? Porque nem todas essas modalidades elas poderiam ser entendidas como esporte, pois não haveria uma confederação, associação ou federação que viesse regulamentar como essa prática deveria ser feita, e que também não haveria algumas competições com esse cunho voltado a esses ambientes de práticas corporais de aventura. Então modificaram o nome por isso, para que pudesse abranger mais práticas corporais. E com isso, esses esportes que nós vamos falar agora, eles foram muito importantes para que desse um estalar de dedos para que outras práticas pudessem existir. Foram eles o paraquedismo, que é o ato da pessoa saltar com um paraquedas. Isso geralmente acontece saltando de aeronaves ou de alguns locais muito altos. Temos também o alpinismo, que é a escalada em locais montanhosos, principalmente no frio, em montanhas geladas. Temos também o trekking, que é uma espécie de caminhada ou trilha que as pessoas fazem nos ambientes de bosque, de floresta. O mountain bike, que é a bicicleta, modalidade de bicicleta desenvolvida nas montanhas. E o surf, que é o desses esportes, o esporte aquático, em que se utiliza de uma plataforma, de uma prancha, para se equilibrar. Então, a partir da visualização desses esportes que tinham um certo nível de risco físico, com uma liberação grande de adrenalina, e que eles poderiam se expandir para outras modalidades que poderiam se agregar esses esportes tidos como radicais, eles denominaram como as práticas corporais de aventura. E essas práticas corporais de aventura, elas se ramificaram a partir dos esportes radicais, tendo em vista que umas viraram das áreas urbanas e outras da natureza. Especificando basicamente, as práticas corporais de aventura urbanas são aquelas que são praticadas nos ambientes artificiais, ou seja, construídos pelos homens. Então nós temos como exemplo aqui o skate, que existem várias modalidades, como o skate park, skate street, slalom, downhill, skate vertical, a BMX, que é a bike BMX, que pode ser no freestyle ou também no supercross, que usa uma bike chamada bike BMX. Nós temos também a patinação, que pode usar os mesmos ambientes do próprio skate, ou também em um espaço aberto com uma pista de asfalto. Temos o parkour também, que é uma modalidade criada na França para um deslocamento de uma plataforma para outra ou de um local para outro de uma forma não convencional, ou seja, do que não faria normalmente. E assim essas práticas são executadas nesses ambientes artificiais. Mas essas práticas, elas também podem ser praticadas nas escolas? As práticas corporais de aventura urbanas, elas podem estar no ambiente educacional? Com certeza. E como é que elas vão ser feitas? Então, por exemplo, na perspectiva do skate, ele pode ser feito de uma forma mais lúdica, em que as crianças podem experimentar diversas posições, sejam deitados, sejam sentados, se arrastando. Pode ser também utilizado
na ótica do equilíbrio, então fazer uma plataforma mais adaptada para equilibração, não tão quanto a utilização das rodinhas. Pode utilizar as rodinhas para uma condução em aclives e declives. Pode-se fazer alguns circuitos para os alunos que já estão mais avançados, para fazer alguns saltos ou alguns percursos de deslocamento lateralizado. A patinação na escola pode ser feita com a perspectiva de se equilibrar de forma dinâmica, ou seja, se deslocando, com uma perspectiva mais inclusiva, em que as pessoas com deficiência, seja de cadeirantes ou com outras deficiências, possam também participar da forma com que eles conseguem e têm as potencialidades para isso. Pode ser feito através de pequenas corridas, disputando entre os participantes e explorando também os ambientes e os espaços, seja de altura, seja se abaixando, indo para os lados e assim por diante. Já a bike BMX, ela pode ser feita na escola tanto de forma livre, então um ambiente como o pátio ou a quadra, eles podem explorar essa bicicleta. Caso eles não saibam ainda, seriam crianças menores, pode utilizar rodinha. Quando são crianças que já têm domínio sobre a bicicleta, pode fazer com que elas possam se deslocar no espaço plano. Pode colocar pequenas aclives e declives para que eles possam transpor, fazer alguns circuitos entre eles e fazer também alguns projetos pedagógicos, como por exemplo a utilização do trânsito. Então eles fazem como se estivessem trabalhando o trânsito na escola. Temos também o parkour que pode ser feito nas estruturas escolares em que haja necessidade de saltar, ou também com algumas plataformas colocadas como steps ou bancos em que eles possam fazer alguns circuitos em que haverá um deslocamento com uso de uma mão, com cambalhotas nessa perspectiva escolar. E esses materiais eles podem ser feitos e utilizados de três formas. Podem utilizar materiais industrializados. Os materiais podem ser adaptados para a realidade daquela aula, daquela perspectiva da escola, ou podem ser materiais recicláveis, como por exemplo os industrializados, que são feitos e fabricados pelas indústrias. Então as bicicletas já vão ser as bicicletas BMX ou outra bicicleta que possam ser utilizadas. Os patins já terão a estruturação como já é conhecida. Os skates também já são estes skates industrializados. Os cones, outros materiais que possam ser utilizados para fazer o percurso, também já são direto da fábrica, assim como existem alguns clubes ou espaço kids que já estão todos estruturados e fabricados para que as pessoas possam desenvolver o parkour, sem que haja nenhuma necessidade de colocar algum equipamento diferente dos que já estão planejados. Os materiais adaptáveis são aqueles que estão ou devem ser adaptados à realidade da turma da sala. Então, usar mesas, usar cadeiras, corrimões, para que as pessoas possam praticar o parkour, usar uma espécie de skate, de patins móvel, que pode ser encaixado tanto numa sandália ou também nos sapatos, usar uma plataforma que possa fazer com que as pessoas possam participar do skate mesmo tendo um derrame cerebral, fazendo com que as pernas não se movam ou que tenham dificuldade nos braços. Então é uma perspectiva de inclusão e ao mesmo tempo usando a adaptação nessa questão dos materiais para os esportes, para as práticas corporais de aventura, ou também usar alguns equipamentos voltados ao movimento das bicicletas. Nesse caso dessa imagem aí acima, foi um projeto desenvolvido para crianças com hiperatividade, para que eles pudessem ficar pedalando, mas também pode ser desenvolvido sob outra perspectiva, com certa mobilidade.
Os materiais também podem ser recicláveis, ou seja, eles podem ser reutilizados para que haja uma maior consciência ambiental e também para que eles possam ter acesso a esses materiais que podem ser onerosos para a realidade da escola. Então, seja uma bicicleta feita totalmente de plástico, ou um patins feito de garrafa PET, um patins feito com sandálias velhas, seja um carrinho de rolimã utilizado como se fosse um skate aqui, ou um próprio circuito executado e feito de pneus, de pallets, para que as crianças possam praticar o parkour de uma forma mais adaptativa e com materiais recicláveis. Certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a todos, obrigado por estarem comigo até aqui. Essa foi mais uma aula do professor Roberto Barbosa. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.